E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um episódio do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na próxima semana, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo vai transmitir de forma gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Começo com a pergunta do Admilson de Araújo. Durante as duas temporadas do Cruzeiro na Série B, qual elenco tinha mais possibilidade de subir e não conseguiu? E na sua opinião, por que você acha que não conseguiu? Parabéns pelo canal top. Admilson, obrigado pela pergunta. Eu acho que a qualidade do elenco do Cruzeiro em 2020 e em 2021, ela não é muito diferente, tá? Mas eu considero que na temporada passada o acesso era bem mais simples, porque o nível da competição foi mais baixo, o nível dos adversários era menor. E é claro que a pandemia trouxe alguns desafios extra, digamos assim, né? A falta da torcida no estádio, ainda mais problemas financeiros, mas o Cruzeiro tinha um elenco mais do que suficiente para subir na temporada passada e acabou patinando muito em erros que a gente está vendo agora. Hoje nós estamos vendo o Cruzeiro de greve por salário atrasado, que é uma coisa que já estava acontecendo na última temporada e a tendência, infelizmente, é piorar. Porque a cada temporada que o Cruzeiro fica na Série B e não consegue o acesso, esse déficit financeiro, né, de um ano fora da elite, ele só vai aumentando. Porque quando a gente lembra, né, o valor que cada time arrecada analisando aí o patamar do Cruzeiro. Jogando a Série A é mais de 100 milhões de reais apenas em verba de TV. E na Série B esse valor vai ficar o quê? Uns 10, 15 milhões, porque a gente vai pegar a grana do pay-per-view, né? Porque se não fosse a do pay-per-view eram 7 milhões apenas. E acho que na Série B 2020 o Cruzeiro tinha alguns jogadores jovens mais preparados e que tem até um potencial maior do que esses que a gente está tentando aproveitar agora. Por exemplo, o Kaká na zaga era um zagueiro pronto, né? Um jogador que realmente tinha muita qualidade. O Jadson volante, o Maurício meia, e o Cruzeiro jogou esses jogadores fora, além do Caio Rosa. E caras como, por exemplo, Arthur, Kaique e Regis, que não tiveram uma passagem boa pelo Cruzeiro, mas em tese foram contratações que deveriam ter feito a diferença, né? E que talvez a questão, por exemplo, do não pagamento e dessa instabilidade do clube acabou atrapalhando muito. Nem entro no mérito William Potker, porque eu acho que é um jogador que em momento algum deveria ter vindo para o Cruzeiro, mas acho que o elenco da temporada passada ele era melhor que esse, só que agora com o Luxemburgo, o Cruzeiro está jogando um futebol nesse momento que o time do ano passado não conseguiu jogar. O Cruzeiro nessa última partida contra o Botafogo, por exemplo, foi ofensivo, foi protagonista e não ganhou realmente porque faltou uma competência maior na hora de fazer o gol. O Matheus Vieira pergunta: o que você acha da torcida do Cruzeiro ficar especulando alguns ex-jogadores do clube que atualmente estão no Grêmio, possivelmente rebaixado? Você considera que eles seriam mais úteis na Série B? Exemplo, Lucas Silva, Diogo Barbosa e Alisson. Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho natural que a torcida do Cruzeiro queira de volta, ou pelo menos especule, jogadores que em algum momento foram felizes por aqui. E desses 3 jogadores que você está citando, a última lembrança que a gente tem do Alisson e do Diogo Barbosa é o título da Copa do Brasil em 2017, que eles foram peças importantes, por exemplo, na eliminação contra o Palmeiras, né, aquele gol do Diogo depois do cruzamento do Alisson. O Lucas Silva ficou mais tempo, né, ficou até o início ali de 2019, chegou a fazer parte da campanha do Brasileiro que a gente foi rebaixado, mas ele sai antes da bomba estourar. E eu troquei intencionalmente o verbo que você usou na pergunta, né, de provavelmente para possivelmente, porque não acho que a situação do Grêmio seja desesperadora como foi a do Cruzeiro. A questão financeira do Grêmio está muito melhor organizada, e mesmo se porventura o Grêmio cair para a Série B, para esses jogadores seria mais interessante jogar a Série B pelo Grêmio do que pelo Cruzeiro, porque lá existe uma possibilidade de ter problemas financeiros e acabarem não recebendo. Aqui no Cruzeiro, infelizmente, isso é uma certeza. Mas só para deixar bem claro que pela qualidade do elenco do Grêmio, acho que se eles acertarem na escolha aí do novo treinador, o Grêmio não vai cair, tá? O Grêmio ainda tem solução nessa temporada e eu não torço para que o Grêmio caia, porque vai ser mais um adversário muito difícil para o Cruzeiro no ano que vem, né? Se tudo caminhar para o Cruzeiro seguir na Série B nessa temporada. Mas analisando os jogadores em si, acho que o Diogo Barbosa é um ótimo lateral, um jogador que foi muito bem no Cruzeiro, nem tanto no Palmeiras, e no Grêmio ele não está bem.
O Lucas Silva teve ótimos momentos no Cruzeiro, mas fora do Cruzeiro ele nunca conseguiu brilhar. Nem quando foi vendido para o Real Madrid, nem no empréstimo ao Olympique de Marseille, nem agora no Grêmio, né? Já é a segunda temporada dele por lá. O Alisson teve bons momentos no Cruzeiro e teve bons momentos no próprio Grêmio também. As primeiras temporadas foram boas. Essa me parece que a coisa não está caminhando tão bem assim. Tecnicamente, os três são bons jogadores. Acho, inclusive, que se eles estivessem no Cruzeiro hoje, os três seriam titulares. Mas vamos analisar aqui, financeiramente, são jogadores que cabem na nossa realidade? Não. Eu não sei exatamente qual é o salário de cada um deles, mas quando a gente analisa qual foi o patamar salarial que, por exemplo, o Diogo Barbosa saiu do Cruzeiro para ganhar no Palmeiras, menos de 300 mil ele não ganha. E o mesmo a gente pode aplicar para o Lucas e para o Alisson. São jogadores caros, são jogadores fora da nossa realidade. Então, mesmo que o Grêmio caia, se pudesse trazer esses jogadores, eu não traria por uma questão de custo-benefício. São caras caros e não necessariamente decisivos. Eles são peças úteis, são bons jogadores, funcionam muito bem numa engrenagem que já esteja caminhando legal. Mas não é tipo assim, vou trazer o Alisson e ele vai arrumar o meu ataque. Não é o caso. A gente já viu o Alisson jogar muito tempo aqui no Cruzeiro e viu que ele é um bom coadjuvante. Acho que o mesmo se aplica ao Lucas e até ao Diogo Barbosa, tá? Então a possibilidade deles virem para o Cruzeiro é nula, até por causa dos transfer bans e de toda essa crise que a gente está vivendo, mas respondendo tecnicamente, se pudesse ter eles dentro da nossa realidade, seria legal. Mas como eles não cabem nessa realidade, então que fiquem no Grêmio ou caçem outro caminho, porque aqui no Cruzeiro não vai dar não. O Samuel Vieira pergunta, o Cruzeiro teria que pagar o transfer ban para poder contar com o Vitor Leque, ou no caso seriam só os 700 mil do passe dele? Samuel, obrigado pela pergunta. Para o Cruzeiro comprar o passe do Vitor Leque, ele precisa pagar o transfer ban. Por quê? O Vitor Leque nesse momento está emprestado ao Cruzeiro, né? Um vínculo de empréstimo que vai até o final do Campeonato Mineiro do ano que vem. Se o Cruzeiro compra o passe dele, esse não é mais um contrato de empréstimo, se torna um contrato definitivo. É um novo contrato, um novo registro, e para o Cruzeiro registrar atletas, ele tem que quitar os transfer bans, que hoje já são mais de 13 milhões de reais. Então eu não diria que essa é uma situação urgente, justamente porque o empréstimo dele vai até, se eu não me engano, maio do ano que vem. Então o Cruzeiro não precisa pagar os 700 mil nem o transfer ban para a questão do Vitor Leque nesse momento. Mas se ali na frente o clube conseguir um investidor, né, para bancar esses 700 mil reais e manter o Vitor Leque ligado ao Cruzeiro de forma definitiva, precisa também achar uma forma de pagar esses mais de 13 milhões, tá? Só os 700 mil reais não vão resolver a nossa situação nesse caso. O Luca Ramos pergunta, você cita exemplos como o Rafael Santos, que estarão de volta no ano que vem, mas eles podem jogar ou o transfer ban atrapalha? Luca, obrigado pela pergunta. Essa acaba sendo complementar em relação à pergunta sobre o Vitor Leque, né? No caso do Rafael Santos e de todos os outros jogadores do Cruzeiro que estão emprestados a outros clubes, o transfer ban não afeta em nada, tá? Porque o transfer ban só impede o novo registro de um jogador. Então, por exemplo, se o Cruzeiro for renovar um contrato de um jogador que já está no Cruzeiro, nenhum problema também. O que a gente não pode é contratar outro jogador. Nesse momento, nem empréstimo, nem transferência definitiva, o Cruzeiro não pode trazer jogador nenhum, mas aqueles que já estão vinculados ao clube podem voltar e jogar normalmente, podem renovar o contrato, isso aí não impede nada, tá? Porque o jogador ele é do Cruzeiro, só está cedido temporariamente a uma outra instituição. O Marcelo Ricardo pergunta, na sua opinião, por que os dribles praticamente não existem mais? É culpa do futebol moderno ou os jogadores não têm mais habilidade? Você acha que a jogada individual pode ajudar o nosso time, já que erramos tantos passes? Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu acho que os jogadores hoje não driblam tanto ou não conseguem tantos dribles espetaculares, digamos assim, um pouco porque você citou o futebol moderno, mas não porque o futebol é moderno e não se pode driblar. É porque os jogadores hoje são muito melhor preparados fisicamente, o nível dos sistemas defensivos e da marcação também melhorou, então os espaços são mais reduzidos, né? O futebol hoje ele é muito mais corrido e muito menos pensado, muito menos driblado, justamente porque o cara tem que tomar a decisão muito mais rápido do que era antigamente. E sobre essa questão da gente ter dificuldade com o passe e tentar compensar isso com o drible, não funciona pelo seguinte motivo, cara. O fundamento mais fácil do futebol, ele é o passe. Ele é o mais fácil, ele é o mais simples de ser aprendido, mas não necessariamente de ser executado. Mas o passe, ele é mais fácil de ser treinado. O drible, ele já exige um pouco mais de recurso, de uma habilidade, de uma movimentação, de uma agilidade. O passe, ele realmente é o fundamento base do jogo. Se você não consegue fazer um passe, a possibilidade de você ser bom no drible, ela é muito nula. E por isso eu vejo como muito positivo esse trabalho que o Vanderlei Luxemburgo tem feito no Cruzeiro, por exemplo, que quando a gente olha e fala assim, o time do Cruzeiro hoje está
está jogando um arroz com feijão. E eu acho que é isso. O Cruzeiro é um time que está fazendo simples e tentando resgatar fundamentos. A partir do momento que você consegue fazer bem esses fundamentos básicos, o passe, a marcação, a recomposição, e tem um time competitivo para isso, eventualmente o jogador vai se sentir até um pouco mais confiante para tentar uma jogada diferente, um drible, mas enfim, a gente sabe que o elenco do Cruzeiro hoje não tem nenhum craque, nenhum jogador que vai realmente tirar um coelho da cartola a qualquer momento. Então a gente precisa que o jogo coletivo se sobreponha, porque se depender do drible, eu acho que a gente tá lascado. O Rinaldo Vinícius pergunta: por onde anda o Federico Gino, que veio junto do Arrascaeta em 2015? Rinaldo, obrigado pela pergunta. Me permita uma leve correção, porque o Federico Gino veio pro Cruzeiro em 2016. O Arrascaeta veio em 2015, estava com dificuldades na adaptação, né? E o Cruzeiro teve a brilhante ideia de trazer o Federico Gino, que era amigo do Arrascaeta, e eles tinham jogado juntos lá no Defensor do Uruguai. Atualmente o Gino está jogando no Aldosivi da Argentina e nas últimas temporadas passou também pelo Atlético San Luis do México, pelo All Boys da Argentina e pelo Santa Cruz aqui do Brasil na temporada 2017, quando foi inclusive emprestado pelo Cruzeiro. O nosso amigo Vaginão aí está na minha lista dos piores jogadores que eu vi jogar com a camisa do Cruzeiro, especialmente por uma partida, Cruzeiro e Figueirense, Campeonato Brasileiro de 2016, que ele foi escalado para quebrar um galho na lateral direita, né? E durante o jogo ele errou uns 3 ou 4 arremessos de lateral, ele não conseguia bater lateral, mas com a bola no pé era um jogador extremamente limitado, só que muito raçudo, muito voluntarioso, batia pra caramba, marcava forte, era aquele típico jogador uruguaio, né? Volante realmente de pegada, mas de pouca qualidade técnica. Tá conseguindo tocar a carreira dele lá, jogando num clube da primeira divisão argentina, que seja muito feliz e não retorne. O Marcílio Godoy pergunta: qual atleta do Cruzeiro mereceria uma estátua no centenário? Marcílio, obrigado pela pergunta. Eu tenho a legítima impressão que eu já respondi esse questionamento em vídeo anterior desse mesmo 6x1 Responde, mas enfim, não achei aqui, então vou responder de novo. Para mim existem 2 jogadores do Cruzeiro que são acima de quaisquer outro na história do clube, tá? Dirceu Lopes e Tostão. Se fosse pro Cruzeiro fazer uma homenagem para qualquer jogador da sua história, teria que ser para esses 2 jogadores. O Tostão, que é o maior artilheiro da história do Cruzeiro, inclusive, né, com 245 gols, e o Dirceu Lopes é o segundo lugar nessa lista, mas não apenas pelos gols, né, pela entrega ao Cruzeiro por tantos anos aí, sendo o nosso camisa 10, um craque, um jogador que acabou sendo um pouco injustiçado na seleção brasileira e por isso que não tem a mesma repercussão nacional que tem o próprio Tostão. Então assim, se a gente quisesse abrir essa discussão para outros, poderia olhar para trás, para Nijinho, para Bengala, para Ninão, para grandes nomes também, artilheiros do Cruzeiro, né? Para Raul, para Piazza, para Zé Carlos, para o Fábio, né, mais recente também, para Dida, para Ricardinho, enfim, cara, o Cruzeiro tem muito jogador foda, tem muita história, mas se fosse para homenagear um, eu não sou capaz de escolher entre Tostão e Dirceu Lopes, teria que homenagear os 2. E por fim o Breno Barbosa pergunta: se você fosse um jogador de futebol e fosse jogar contra o Cruzeiro, você teria coragem de marcar gol contra o seu time de coração? Breno, obrigado pela pergunta. Eu sei que a resposta que eu vou dar agora, ela não é necessariamente a mais simpática ou a melhor pra mim, mas bicho, se eu fosse jogador, se eu fosse bom primeiramente, porque eu sou uma porcaria, se eu jogasse bola e fosse enfrentar o Cruzeiro, não é que eu ia ter coragem de fazer gol no Cruzeiro, eu ia querer fazer gol no Cruzeiro, faria questão de fazer gol no Cruzeiro, se tivesse pênalti eu ia querer bater e fazer o gol, não ia ser igual o Edmundo batendo pênalti contra o Vasco, não, eu ia querer fazer o gol por um motivo muito simples. Primeiro, às vezes se eu me destacar, o Cruzeiro ia querer me contratar pro ano seguinte. E bicho, quando você tá jogando bola contra seus amigos, gente da sua família, pessoas que você gosta, numa quadra, num campo, seja onde for, sem valer porra nenhuma, valendo um Guaraná Del Rey, você joga pra ganhar, irmão, entendeu? Pra mim não tem esse negócio. Se você é um jogador de futebol, você é competitivo. E eu sou muito competitivo nesse ponto aí. Então, se porventura eu fosse jogador, é claro que eu ia querer fazer gol no Cruzeiro. E é lógico que eu ia querer fazer muito mais gol no Atlético. Até porque, cara, esse negócio de profissionalismo, pode ser que pra algumas pessoas seja balela, mas pra mim, pelo menos, nunca foi. Vou te dar um exemplo aqui. Em 2013, quando o Atlético foi campeão da Libertadores, eu trabalhava na assessoria, por exemplo, do Guilherme, né? O Gui Bunda, meio atacante que jogou aqui no Cruzeiro, depois teve a passagem por eles. E o Guilherme faz um gol decisivo pro Atlético naquela campanha, né, se eu não me engano, contra o Newell's Old Boys. Naquele momento, eu estava acompanhando o jogo, não do estádio, obviamente, eu não estava no meio da torcida, estava vendo o jogo de casa, o Atlético fez o gol. Fiquei puto pelo gol do Atlético, depois fiquei pensando assim, pelo menos vai ser legal, né? Que foi gol do Guilherme. Então o Atlético foi campeão, a gente tava fazendo matéria com os jogadores e tudo mais.
Fiquei feliz pelo título do Atlético? Nunca, jamais. Mas desde que aconteceu aquele lance, aquela defesa do Vitor lá, eu meio que já aceitei na minha cabeça que o Atlético seria campeão, como já aceitei na minha cabeça que o Atlético vai ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano também. Então quando acontece, se a gente já aceitou esse fato, a gente nem sofre, entendeu? Mas eu jamais me veria num papel assim de fazer corpo mole, de entregar resultado, jamais, velho. A hora que a bola rola, é cada um defendendo seu lado ali. Quem te paga o seu salário mensal, quem bota comida na sua mesa, é o time que você joga, não é o time que você torcia na infância. Então eu jamais jogaria contra o Cruzeiro sem querer ganhar do Cruzeiro, sinceramente. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!